Pai solitário perde entrevista para salvar menina e descobre que ela é a filha de um milionário. Lucas estava nervoso. Em pé na frente do espelho, ajustava a gravata que ganhara de um amigo e pensava em como aquela entrevista poderia mudar sua vida. Mãe e pai se foram, e a luta diária em uma cidade onde a desigualdade gritava alto o deixava exausto. Sua filha, Clara, apenas 6 anos, era seu raio de sol em meio à tempestade. Se eu conseguir esse emprego, Clara terá um futuro melhor, murmurou para si mesmo, enquanto imaginava sua filha sorrindo, livre das preocupações que o assombravam. Aquela manhã estava quente, e o sol batia com força nas ruas de barro. Ele respirou fundo, pronto para deixar a casa pequena, mas cheia de amor. Enquanto caminhava, o som de pneus queimando cortou o ar. Um grito desesperado de uma mulher ecoou em sua mente. Ele virou a cabeça, impotente, mas o instinto o puxou para a cena. Um carro estava capotado e o cheiro de fumaça pairava no ar. Sem pensar 2 vezes, Lucas se lançou na direção do acidente. O coração batia descompassado. Quando chegou perto, viu uma menina de cabelos loiros, inconsciente, caída ao lado do carro. O desespero tomou conta dele. Clara! É como se fosse a Clara! Ele se jogou ao lado da criança e o olhar preocupado dos presentes o cercou. O tempo parecia parar, com o apoio das pessoas que começaram a se aglomerar. Lucas conseguiu arrastar a menina para longe do perigo. "Chama o SAMU!" gritou uma mulher, e ele sentiu o peso do mundo em seus ombros. O barulho ao redor se tornava uma sinfonia de gritos e sirenes, mas ele só conseguia focar na criança, que respirava com dificuldades. "Fica comigo, por favor!" implorou, sentindo lágrimas escorrem pelo seu rosto. Finalmente, a ambulância chegou, e os paramédicos, com suas roupas de profissionais treinados, correram em sua direção. Lucas se afastou, as mãos tremendo. Em seu peito, uma mistura de alívio e medo. Quando a menina foi retirada da cena, uma voz conhecida ecoou no fundo. "Victor? O Victor do conglomerado?" sussurrou uma mulher ao seu lado. Sim, era ele, o milionário da cidade. Uns minutos depois, após verificar que a menina estava sendo atendida, Victor se aproximou de Lucas, seu olhar firme. "Você salvou a vida da minha filha. Isso não será esquecido. E eu quero te ajudar. A proposta de um emprego, uma chance de viver sem o peso da incerteza, soava como um sonho. Mas as sombras de sua vida atual pesavam sobre ele. Clara precisa de mim, pensou, e uma dúvida crescia. O mundo de Victor era repleto de riqueza, mas a verdade que ele não sabia pairava como um fantasma. Seria o que Clara e ele sempre buscaram? O que aconteceria com a inocência dela em meio a tanta opulência? Ele já sentia o medo se dispersar. Mas também a inquietação. Se Clara tem alguma conexão com eles. Uma melodia de segredos começava a tocar, e ele não sabia se estaria preparado para a revelação. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava ali, com o coração acelerado e os pensamentos confusos. A proposta de Victor parecia um sonho, um jeito de dar uma vida melhor a Clara. Mas mesmo enquanto aceitou ajuda, uma sombra de dúvida persistia. Será que realmente poderia confiar naquele homem? O sorriso de Victor prometia oportunidades, mas também escondia segredos. A ambulância levava a menina e Lucas a seguia, sem saber o que estava por vir. O desespero ainda o consumia, misturado com uma estranha esperança. Vou conseguir,
ele murmurou, tentando confortar a si mesmo. Mas toda vez que olhava para o rosto angelical da criança inconsciente, um peso atingia seu peito. O que aconteceria? Se ela não acordasse? Ao entrar na sala de emergência, um médico passou por ele e Lucas agarrou seu braço. Ela vai ficar bem? O médico olhou nos olhos dele, hesitante. Estamos fazendo o possível. Essas palavras soaram como um eco, e a incerteza cravou-se ainda mais fundo. A porta se fechou atrás do doutor, e em meio ao silêncio, Lucas ouviu alguém chamar seu nome. Era Victor. Ele se aproximou, expressão séria. Lucas, precisamos conversar. Assim que a ambulância partiu, o milionário parecia mais intimidante. O clima mudou. A atmosfera estava carregada. Sobre o emprego, Victor começou, mas foi interrompido por um grito vindo do interior do hospital. O som cortante aterrorizou Lucas. Ele e Victor se viraram imediatamente para a origem do barulho, e ao caminhar em direção ao som, os dois pararam abruptamente. Um grupo de pessoas estava reunido em torno de uma tela grande que exibia imagens do acidente. O que Lucas viu fez seu sangue congelar. Na tela, a menina loira que ele havia resgatado estava cercada por outros profissionais da saúde. Mas ao seu lado estava um homem que fez seu coração parar. Era ele, o pai de Clara. O homem que havia desaparecido anos atrás, do nada. O homem que todos diziam que estava morto. Como isso pode ser possível? Lucas balbuciou, ainda em choque, enquanto a angústia se espalhava por seu corpo. Tudo tornou-se um borrão. Victor percebeu o pânico e falou rápido. Você conhece aquela criança? Lucas se virou, o olhar desesperado. Ela é a minha filha! As palavras saíram como um grito preso. Ao olhar para a tela, ele viu o pai de Clara oferecer um depoimento. Sua voz ecoava pela sala, e as palavras que saíam de seus lábios eram como facas, cortando toda a esperança que Lucas tinha. Não consigo acreditar que ela ainda está viva. Fez falta em minha vida. E agora, eu quero ela de volta. A declaração fez o mundo de Lucas desmoronar. O que significava isso? O que aconteceria com Clara? Ele se sentiu sufocado. O nó na garganta era quase insuportável. Victor olhou para Lucas e, através de seu olhar, havia uma nova emoção. Não era mais somente solidariedade, mas também uma mistura de interesse e cautela. Você pode perder a guarda dela, Lucas. Precisamos garantir que ela não volte para ele. As palavras ressoaram e a realidade o atingiu. A ameaça de perder Clara era mais real do que nunca. Enquanto Lucas lutava com a nova informação, o ar ao seu redor parecia denso. Ele sentiu que o chão havia desaparecido sob seus pés. Que ele faria agora? O que realmente sabia sobre Clara, quem ela era e qual era seu lugar neste novo mundo? O silêncio quebra a tensão e as respostas se tornavam cada vez mais escassas. Ele olhou para Victor e percebeu que tudo mudara. E o que parecia uma mão amiga agora se transformava em uma rede de incertezas. No fundo de sua mente, uma frase girava. Eu preciso lutar por Clara. Mas como? Com medo do desconhecido à espreita, ele se questionava se realmente poderia proteger sua filha de quem lhe nasceu, mas sempre pareceu ausente. O que mais poderia estar escondido nas sombras dessa nova revelação? Lucas estava paralisado. A revelação de que Clara era realmente sua filha, com um pai de carne e osso que ele acreditava estar morto, balançou todas as estruturas que ele achava que conhecia. O olhar de Victor se aprofundou, como se pudesse sentir a tempestade que se formava dentro dele. O que você vai fazer? A voz de Victor soava distante, quase irreconhecível. Eu preciso encontrá-la. Ele sentiu. O mundo girar. O sorriso que Victor havia mostrado antes agora parecia um símbolo de uma traição profunda. O pai de Clara estava vivo, e a possibilidade de perdê-la era como um peso de chumbo em seu peito. A tela ainda exibia a imagem da menina recebendo cuidados médicos, mas Lucas não conseguia mais olhar. A necessidade de agir pulsava em suas veias. Calma, Lucas.
Temos que pensar com clareza, insistiu Victor, mas as palavras soavam vazias. O que ele sabia sobre essa nova família de Clara? O que Victor estava realmente planejando? Lucas se afastou. Os olhos se perderam na multidão ao redor. O desespero tinha uma nova forma, e logo ele sentiu que seus pés já não pisavam firmes no chão. Por um momento, o tumulto do hospital desapareceu, e ele se viu de volta à sua infância. Lembrar o momento em que sentava no sofá, sonhando em dar uma vida melhor a Clara. Agora, tudo era confuso. Sentiu-se traído, como se sua filha estivesse sendo arrancada dele. E nesse momento, sem aviso, um grito cortou o ar. "Chama a segurança! Alguém, por favor!" Ninguém sabia de onde vinha o barulho, mas o caos começou a se espalhar. Uma multidão se aglomerava perto da entrada do hospital, e logo uma mulher apareceu. Seu rosto havia se contorcido em dor. Lucas correu, empurrando pessoas, a adrenalina fazendo seu coração disparar. Ao se aproximar, viu que a mulher se debatia, enquanto gritava o nome de Clara. "Clara, onde está minha filha?" O pânico tomou conta dele. Aquela era Sofia, a mãe que ele pensava que estava morta junto com o pai de Clara, há tantos anos. A revelação o atingiu como um soco no estômago. "Você está viva?" As palavras saíram de sua boca em um sussurro incrédulo. O olhar de Sofia era uma mistura de preocupação e alívio. Ela reconheceu Lucas imediatamente. "Eu vim logo que soube. Quero ver Clara." O que estava acontecendo? Lucas sentiu como se o chão havia desmoronado sob seus pés. Ele sempre tivera a certeza de que tudo em sua vida girava em torno de Clara, mas agora viu-se no meio de um redemoinho, onde memórias e verdades se entrelaçavam. Sofia olhou profundamente nos olhos de Lucas, como se pudesse enxergar seu desespero. "Eu sou a mãe dela. Eu nunca quis deixá-la. Só não consegui encontrar você." As palavras dela atingiram Lucas com a força de uma tempestade. Tudo o que ele pensou que sabia sobre sua vida, sua luta e sua filha poderia estar baseado em uma mentira. Victor observava de longe, enquanto os ecos da confusão se espalhavam. Em seus olhos havia um misto de alívio e o lento reconhecimento de que havia muito mais em jogo. "Precisamos resolver isso agora", ele disse. Mas Lucas mal escutou. Ele estava totalmente absorto no que aconteceu. As sombras de sua vida, de repente, não eram mais só sombras. Eram revelações. O hospital parecia girar ao seu redor. Ele tinha que proteger Clara. Mas e se isso significasse enfrentar Sofia? A mulher que sempre havia estado na história deles, mas que ele achou que nunca teria um papel. Mesmo sua luta estava se tornando um labirinto de sentimentos, segredos e memórias não vividas. "Eu preciso saber a verdade", gritou Lucas, como se pudesse trazer à tona tudo o que estava escondido. O silêncio que seguiu foi tão pesado que ele mal conseguia respirar. Ele sentiu os olhos de Sofia sobre ele, e a intensidade da situação o atingiu como um raio. O que mais podia estar enterrado nas profundezas da história deles? Victor ficou em pé, observando a cena, ciente de que o jogo tinha mudado. Lucas, pela primeira vez, sentiu que tudo poderia se desmoronar. Ele não sabia mais em quem confiar. Quando ele olhou uma última vez para o rosto de Clara na tela, os laços de sua vida estavam prestes a ser testados de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Lucas estava paralisado. A revelação de que Clara era filha de Sofia, que ele sempre acreditou estar morta, o deixou sem palavras. Tanta confusão. O pânico de perder sua filha agora parecia uma possibilidade ainda mais real. Ele olhou nos olhos de Sofia, tentando entender, buscando respostas. "Eu sou a mãe dela. Eu nunca quis deixá-la. Só não consegui encontrar você." A voz de Sofia estava carregada de emoção, mas Lucas estava perdido em seus pensamentos. Seu mundo estava se desmoronando. Ele só conseguia pensar no que isso significava para Clara. Mas antes que alguém pudesse dizer algo mais, um barulho alto ecoou no hospital. Um grito cortante. "Alguém, socorro!" A multidão se agitou e Lucas virou-se rapidamente. O que estava acontecendo? O ar carregado de tensão o empurrou para a frente, como se algo tivesse quebrado.
Ele se aventurou pela sala em direção à origem do som, seu coração batendo descompassado. Foi então que ele viu. Uma mulher, pálida como um fantasma, estava sendo imobilizada por seguranças. Ela gritava freneticamente o nome de Clara. Oi, Clara! Onde está minha filha? O que estava acontecendo? Uma parte de Lucas queria correr até ela, mas a outra parte hesitava. O que se passava ali? Ele sentiu o olhar de Sofia em seu pescoço, pesado como chumbo. É a avó dela, alguém gritou. O choque varreu a sala como um raio. A avó. A presença de um familiar mais próximo do que ele poderia imaginar. E ainda havia mais. Victor se aproximou, seu rosto inscrito em seriedade. Isso não é bom, Lucas. Se eles ficarem sabendo que você não é o pai legal... Lucas mal conseguiu ouvir, a mente girando. Uma mulher que ele nunca conheceu estava agora reivindicando sua filha de um jeito que fazia tudo parecer ainda mais incerto. Clara estava sob os cuidados da equipe médica, mas o que aconteceria se a avó finalmente a encontrasse? O que se desenrolaria aqui? Ele começou a se mover, empurrando através da multidão. O rosto da avó era um mar de emoções, alegria, desespero, medo. Clara, espera! Ela clamava. Lucas sentiu um nó na garganta. Aquela mulher poderia ser um laço essencial para Clara, uma conexão ao que ele nunca teve. E se tudo isso fosse um golpe? E se Sofia e a avó estivessem jogando um jogo onde ele fosse o perdedor? Isso não pode acontecer, Lucas murmurou para si mesmo. Mas enquanto ele se aproximava, ouviu a avó gritando. Eu sou a única que pode cuidar dela. Eu sou sua família. A multidão se agitava, olhando a cena. Murmúrios subiam, e Lucas sentiu seus joelhos fraquejarem. Uma emoção tão intensa o atingiu, que ele se perguntava o que mais poderia estar enterrado nesse emaranhado. Ele se lembrou de cada momento que passou com Clara, cada risada, cada lágrima. Ela precisa de mim, não delas, pensou angustiado. Uma sirene soou ao longe e a realidade voltou a ele como um soco no estômago. Algo mais estava prestes a acontecer. De repente, a porta da sala de emergência se abriu e um médico apareceu. Precisamos de vocês dois. A situação de Clara é crítica. O mundo ao redor de Lucas desabou. O que estava acontecendo? Ele se virou para Sofia, que parecia igualmente assustada. Victor se aproximou, mas Lucas não podia mais ouvir. O vácuo em sua mente se encheu de uma única ideia. Preciso encontrar Clara. A urgência à sua volta crescia, suas certezas despedaçando-se. Agora mais que nunca, ele precisava lutar. O médico gesticulou, chamando Sofia e a avó. Por favor, venham comigo. Lucas ficou parado, os olhos arregalados. O que eles iriam fazer? Precisava agir. Clara estava em perigo e ele já tinha perdido tempo demais. Um ataque de adrenalina o impulsionou para a porta. O que aconteceria agora? O que mais estava prestes a se revelar? O médico fez um gesto apressado, chamando Sofia e a avó para segui-lo, enquanto Lucas permanecia paralisado. O seu coração pulsava rápido, sua mente girava. Ele sentiu uma pressão no peito, um nó que aumentava a cada segundo. Ele precisava de Clara. Eles estavam levando sua filha para dentro, e ele estava à beira de perder tudo. Clara! Ele gritou, a voz saindo desesperada. Mas as portas se fecharam atrás do médico, engolindo a esperança que estava lá dentro. Victor se aproximou. A expressão dele era de preocupação. Lucas, você precisa pensar no que está acontecendo. Precisamos agir rápido. Mas Lucas só conseguia pensar em Clara, a menina que ele tinha lutado tanto para proteger e que agora estava longe dele. Do fundo do corredor, um novo alvoroço se formou. A avó de Clara começou a gritar, descontrolada. Deixe-me vê-la! Eu sou a única que pode cuidar dela! O olhar dela era um misto de fúria e desespero. As pessoas olhavam. Todos queriam saber o que estava acontecendo. A tensão assolava o ar. Lucas sentiu-se invadido por uma raiva súbita. Quem é essa mulher para reivindicar Clara? Ele pensou.
Mas antes que pudesse se mover, um barulho estrondoso como um tiro ecoou na entrada do hospital. Merda! Alguém gritou. Todos se viraram. Uma segunda segurança, imobilizada no chão, estava sendo cercada por um homem de terno. Ele parecia controlado, mas seus olhos disparavam freneticamente. Ele está com uma arma! Alguém gritou. O pânico se espalhando como fogo em palha seca. Lucas sentiu o coração parar. Ele se virou para Victor, que estava igual a ele, paralisado pela cena. O caos tomou conta. Gritos, pessoas correndo, e a mulher com lágrimas nos olhos, clamando pela neta. E então foi quando tudo mudou. O homem disparou para o alto. O som ecoou como um trovão. Ele se virou diretamente para Lucas, seus olhos congelados de raiva. Quem é você? Onde está a criança? Lucas sentia sua cabeça girar. Clara! Gritou, e a palavra soou como um apelo, uma súplica desesperada. O homem olhou para o grupo que se aglomerava, o ambiente cheio de tensão. Dê-me a criança e ninguém se machuca. Não, você não vai pegar, né, filha? Lucas gritou. As vozes se misturavam em um coro de desespero, gritos ecoando pelos corredores. O homem avançou, e Lucas soube que era hora de agir. Ele correu em direção ao homem, o pânico de seu coração competindo com a determinação de proteger Clara. Ele nunca tinha pensado que enfrentaria um homem armado por sua filha, mas o instinto foi mais forte. Victor gritou algo, mas tudo que Lucas ouvia era o som dos próprios batimentos cardíacos. O homem estava apenas a alguns passos dele, os olhos fixos. Então, no último segundo, algo seguiu, um movimento rápido, e uma mulher apareceu. Era Sofia. Pare! Ela gritou, colocando-se entre Lucas e o homem. Espere, não machuque ele. Ele é o pai de Clara. A confissão reverberou pela sala, silenciando o caos por um segundo eterno. As palavras de Sofia cortaram como uma lâmina gélida. O olhar do homem mudou. A raiva soube se misturar à confusão. Lucas ficou imóvel, sua mente em plena tempestade. O que você disse? O homem perguntou, a voz cheia de incredulidade. Lucas é o pai. Clara é a filha dele, gritou Sofia, gesticulando freneticamente. Ela não pode ir com você. Você não tem direito. O mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. Ele olhou para Sofia confuso. Era uma revelação devastadora. Até aquele momento, ele acreditava que lutava por Clara, mas agora sentiu o chão se abrir sob seus pés. O homem hesitou um segundo, mas isso foi o bastante. E antes que alguém pudesse reagir, a sirene da ambulância começou a soar novamente. Lucas finalmente entendeu a gravidade. Não era apenas uma luta pela guarda. Era uma batalha de vidas, um jogo de famílias desfeitas e reencontros inesperados. Ele não sabia mais em quem confiar. A dúvida se espalhando como uma mancha de tinta na água. Preciso proteger Clara, pensou. Mas a verdade era muito mais complexa do que ele jamais imaginou. E no fundo, ele já sentia como se o mundo à sua volta estivesse prestes a desmoronar mais uma vez, deixando tudo em suspenso, sem saber o que poderia acontecer. Lucas estava ali, paralisado, a revelação de Sofia como mãe de Clara ecoando em sua mente. O homem armado o encarava, ainda hesitante. A tensão era palpável. O ar estava carregado de pânico e desespero. Ele olhava para Sofia, confuso, lutando para entender o que estava acontecendo naquelas frações de segundo. A avó de Clara gritou novamente, mas só o nome da criança reverberava em sua cabeça. Clara. Sofia voou na direção do homem armado. Você não pode levar Clara, ela gritou, com uma força inesperada. Lucas a seguiu, mas o coração dele batia como um tambor. Calma, calma. O homem parecia olhar para a confusão ao seu redor, os olhos arregalados, incapaz de processar. O que você vai fazer? Victor disse, tentando puxar Lucas para longe. Mas ele não podia se mover. O instinto materno de Sofia parecia inundar a sala. Ela é minha filha, e você não tocará nela. A bravura de Sofia parecia fazer o homem hesitar. Um silêncio momentâneo pairou entre eles, como se o tempo tivesse parado. E então tudo mudou.
Um segundo. Disparo ecoou. Lucas sentiu o chão tremer sob os pés. Um grito cortou o ar. Não! Ele gritou. Mas já era tarde. Sofia caiu. Um impacto direto. Os olhos arregalados enquanto caía. O mundo parecia ter parado. Em meio ao caos, Lucas foi em direção a ela. Sofia! Não! O que você fez? O fogo da adrenalina queimava suas veias. Ele não podia acreditar no que via. Victor, por trás dele, gritou para a segurança. O homem armado se virou, confuso. Preso entre a adrenalina e o terror crescente, Sofia estava no chão, uma poça de sangue formando-se ao seu redor. A avó de Clara começou a chorar altíssimo, em desespero, enquanto Lucas se ajoelhava ao lado de Sofia, suas mãos tremendo. Por favor, não. Ele sentiu o coração desabar. Você vai ficar bem. Mas os olhos de Sofia começavam a apagar. Lucas olhou desesperadamente para o médico, que logo se aproximava com uma equipe. Mas enquanto isso, a revelação que Sofia tinha segurado até aquele momento explodiu. Lucas, precisa saber. Clara não é só sua. As palavras dela saíram como um sussurro. Não, não. Do que você está falando? Mas ele já sabia. Um nó se formou em sua garganta. A verdade era uma bomba relógio prestes a explodir. O homem armado olhou para Sofia, seu rosto imortalizando a confusão. A avó de Clara gritava pelo nome da neta, e o caos se espalhava. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Ele não queria ouvir. Por favor, não. Mas Sofia continuou, com esforço. Ela é filha de Victor também. O quê? O chão parecia desmoronar. A conexão entre Clara, Sofia e Victor agora era uma teia confusa e traiçoeira. O que isso significava? Lucas olhou para Victor, que tinha expressão mais perplexa. A mesma confusão no olhar do homem armado. A sala parecia girar, e ele sentou-se, atordoado. Justamente quando a segurança chegava, a cena se desenrolava em um turbilhão. O médico se aproximou e não havia mais tempo. Sofia começou a apagar, seu corpo inerte naquelas mãos que antes lutavam por sua filha. Não, não me deixe. Lucas sentiu o desespero crescendo. Nada fazia sentido e, ao mesmo tempo, tudo fazia. Assim, o eco de um novo grito cortou o ar. Clara! O ambiente explodiu em ruídos, mas Lucas mal ouvia. O impacto da realidade o atingia, separando cada fragmento de esperança em que havia se segurado. A multidão ao redor estava em frenesi, mas para ele tudo estava desvanecendo. Ele não sabia mais em quem confiar. É realmente verdade? Clara é filha de Victor? Os olhos dele se encheram de lágrimas enquanto pensava nas consequências. Sofia, o homem armado, a avó desolada. E aquele mundo que parecia certo estava de pernas para o ar. O corpo de Sofia descia lentamente, e o que mais esperava isso, ninguém poderia dizer. Victor, que uma vez pareceu um aliado, tornou-se parte da dor. E quando o caos se acalmou um pouco, Lucas sussurrou para a escuridão. O que eu faço agora? O que ele faria quando a linha entre o amor e a traição parecia se desfazer sob seus pés? Ele não sabia. E a única certeza que tinha era que Clara estava em perigo. E ele não poderia deixar que todo aquele passado os alcançasse. O que mais estava escondido nas dobras daquela história? Lucas estava ali, paralisado. A revelação de Sofia, como mãe de Clara, ecoando em sua mente. O homem armado o encarava, ainda hesitante. A tensão era palpável. O ar estava carregado de pânico e desespero. Ele olhava para Sofia, confuso, lutando para entender o que estava acontecendo naquelas frações de segundo. A avó de Clara gritou novamente, mas só o nome da criança reverberava em sua cabeça. Clara! Sofia voou na direção do homem armado. Você não pode levar Clara! Ela gritou, com uma força inesperada. Lucas a seguiu, mas o coração dele batia como um tambor. Calma, calma. O homem parecia olhar para a confusão ao seu redor, os olhos arregalados, incapaz de processar. O que você vai fazer? Victor disse, tentando puxar Lucas para longe, mas ele não podia se mover.
O instinto materno de Sofia parecia inundar a sala. Ela é minha filha, e você não tocará nela. A bravura de Sofia parecia fazer o homem hesitar. Um silêncio momentâneo pairou entre eles, como se o tempo tivesse parado. E então tudo mudou. Um segundo disparo ecoou. Lucas sentiu o chão tremer sob os pés. Um grito cortou o ar. Não! Ele gritou. Mas já era tarde. Sofia caiu. Um impacto direto. Os olhos arregalados enquanto caía. O mundo parecia ter parado. Em meio ao caos, Lucas foi em direção a ela. Sofia! Não! O que você fez? O fogo da adrenalina queimava suas veias. Ele não podia acreditar no que via. Victor, por trás dele, gritou para a segurança. O homem armado se virou, confuso, preso entre a adrenalina e o terror crescente. Sofia estava no chão, uma poça de sangue formando-se ao seu redor. A avó de Clara começou a chorar altíssimo, em desespero, enquanto Lucas se ajoelhava ao lado de Sofia, suas mãos tremendo. Por favor, não. Ele sentiu o coração desabar. Você vai ficar bem. Mas os olhos de Sofia começavam a apagar. Lucas olhou desesperadamente para o médico, que logo se aproximava com uma equipe, mas, enquanto isso, a revelação que Sofia tinha segurado até aquele momento explodiu. Lucas, precisa saber, Clara não é só sua. As palavras dela saíram como um sussurro. Não, não, de que você está falando? Mas ele já sabia. Um nó se formou em sua garganta. A verdade era uma bomba relógio prestes a explodir. O homem armado olhou para Sofia, seu rosto imortalizando a confusão. A avó de Clara gritava pelo nome da neta. E o caos se espalhava. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Ele não queria ouvir. Por favor, não. Mas Sofia continuou com esforço. Ela é filha de Victor também. O quê? O chão parecia desmoronar. A conexão entre Clara, Sofia e Victor agora era uma teia confusa e traiçoeira. O que isso significava? Lucas olhou para Victor, que tinha a expressão mais perplexa. A mesma confusão no olhar do homem armado. A sala parecia girar e ele sentou-se, atordoado. Justamente quando a segurança chegava, a cena se desenrolava em um turbilhão. O médico se aproximou e não havia mais tempo. Sofia começou a apagar, seu corpo inerte naquelas mãos que antes lutavam por sua filha. Não, não me deixe. Lucas sentiu o desespero. Crescendo, nada fazia sentido, e ao mesmo tempo tudo fazia. Assim, o eco de um novo grito cortou o ar. Clara! O ambiente explodiu em ruídos, mas Lucas mal ouvia. O impacto da realidade o atingia, separando cada fragmento de esperança em que havia se segurado. A multidão ao redor estava em frenesi, mas para ele tudo estava desvanecendo. Eu não sabia mais em quem confiar. É realmente verdade? Clara é filha de Victor? Os olhos dele se encheram de lágrimas enquanto pensava nas consequências. Sofia, o homem armado, a avó desolada. E aquele mundo, que parecia certo, estava de pernas pro ar. O corpo de Sofia descia lentamente. E o que mais esperava isso? Ninguém poderia dizer. Victor, que, uma vez pareceu um aliado, tornou-se parte da dor, e quando o caos se acalmou um pouco, Lucas teve uma ideia. Ele olhou para o médico que estava se aproximando e, em um lampejo de bravura, gritou: Deixe-a ir! Eu sou o pai de Clara! Eu ficarei com ela, não importa o que tenha acontecido. Mas foi aí que uma nova figura apareceu. Uma mulher com um olhar decidido e autoritário. Parem todos! Isso não é o que parece. Era uma oficial de justiça. E as palavras dela ecoaram no corredor, paralisando todos instantaneamente. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, atordoado. Ela respirou fundo e olhou nos olhos de Lucas com um misto de empatia e determinação. Recebemos uma denúncia anônima. Clara está sob custódia. Nenhum de vocês pode levar a criança. O choque nas palavras dela atingiu Lucas como uma avalanche. Custódia? O que você está dizendo? A sala pareceu girar novamente, enquanto a oficial prosseguia.
Temo que Clara esteja em uma situação de risco. O que você não sabe é que ela foi vista com você várias vezes. E há questões sobre a sua paternidade. O que se segue é uma investigação pública. As palavras da oficial cortaram um fio da esperança que Lucas tinha. Sua mente girou novamente, e o desespero foi tomando conta. Victor e a avó compartilharam um olhar, e o silêncio reinou. Uma nova revelação, uma nova verdade surgindo do caos. A vida estava prestes a mudar mais uma vez, e Lucas se via diante de um dilema. Até onde ele iria para lutar por Clara? O que mais estava escondido nas sombras dessa realidade? Cada segundo se tornava um eco de incertezas, e o futuro deles parecia mais distante do que nunca. Lucas estava ali, paralisado, a revelação da oficial de justiça ainda reverberando em sua mente. Custódia? O peso das palavras sufocava-o, e sua cabeça parecia rodar enquanto a sala girava ao seu redor. Ele olhou para Sofia, que ainda estava no chão, quase sem movimentos. O tempo parecia distorcido. Victor se aproximou, ainda aturdido. Temos que agir agora, Lucas. Mas ele não podia se mover. O homem armado agora em estado de confusão olhava para o grupo, sua ameaça tornando-se um eco na atmosfera tensa. A avó de Clara, desesperada, gritava, implorando por sua neta. Era um desastre completo. Não podemos deixar isso acontecer, Lucas murmurou, o coração batendo forte. Ele sentiu a adrenalina subir, uma mistura de medo e determinação. Eu sou o pai dela. Eu não vou deixar que eles atirem de mim. O desespero o puxava mais ainda. Ele precisava agir, precisava salvá-la, mas todos no hospital pareciam paralisados, presos nesse momento tenso. E bem quando ele estava prestes a dar um passo para frente, uma sirene alta cortou o ar. O som fez todos se virarem, e um grupo de homens uniformizados entrou na sala. Com olhares determinados. Desfaçam a barricada. Todos para a saída, agora! As ordens ecoaram e a multidão começou a se mover em resposta ao caos. Lucas olhou para Sofia, para o homem armado, para Victor e sua avó. E neste turbilhão, ele sentiu uma mão fria em seu ombro. Virou-se rápido e viu uma mulher, de cabelos pretos e uma expressão intensa que o fitava com um olhar profundo. Lucas, você precisa saber de algo muito importante. Clara não é a única com um passado que deve ser revelado. As palavras dela foram como um tambor batendo alto em sua cabeça. O que você quer dizer? Lucas balbuciou, confuso, as suas entranhas revirando-se. Para ele, a revelação da guarda já era. Um choque, mas havia algo mais? A sensação de que outra bomba estava prestes a explodir começou a oprimir seu coração. Essa história não é só sua e de Sofia. Eu também faço parte dela. Clara não é só filha de Victor. Ela é filha de um terceiro. A frase ecoou como um trovão, golpeando Lucas com uma força cruel. Ele respirou fundo, tentando entender. O homem armado, que agora parecia mais perdido do que nunca, olhou para a mulher com os olhos arregalados. Quem diabos você é? Sua voz estava trêmula, e o ambiente tornou-se uma bolha de suspense. Ao redor, várias pessoas observavam. A tensão se palpava no ar. A mulher não hesitou. Eu sou a mãe que estava em busca de Clara. E acreditem, as coisas estão muito mais complicadas do que pensam. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Todos os olhares se voltaram para ela, como se procurassem respostas que pareciam inalcançáveis. Lucas sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Você está dizendo que o nó na garganta o impediu de continuar. Ele queria entender, mas não sabia se estava pronto para mais uma verdade cruel. Sim, Clara é filha de todos nós, incluindo você. O que eu fiz foi por amor, mas as coisas não saíram como planejado. Ela estava tremendo, e Lucas podia sentir a dor na voz dela. E neste momento, uma sirene mais próxima, da ambulância, soou. Um balaço do destino. Um novo elemento que transformaria tudo. Os agentes de segurança se moveram para cercar o homem armado, mas os olhares todos estavam voltados para a mulher. Ela parecia tão perdida quanto Lucas se sentia. E então, do nada, um grito cortou o ar.
Clara! Era sua avó, apontando para a entrada do hospital. Lucas virou-se e, por um segundo, sentiu um raio de esperança. Poderia ser ela? Poderia ser a filha que ele lutava para proteger? Mas o que viria a seguir causaria um colapso total em todas as certezas que ele tinha. Na entrada, Clara estava, mas não sozinha. Ao seu lado havia outra criança, uma menina que tinha uma semelhança impressionante com Clara. O que está acontecendo? O mundo ao redor de Lucas desmoronou mais uma vez. Era impossível. Que tipo de segredo estava sendo desvendado diante dele? E enquanto as respostas pareciam se distanciar, uma nova sombra se desenhou, levando Lucas ao desespero e ao mesmo temor de que na busca pela verdade, tudo poderia ser ainda mais devastador. Lucas estava ali, paralisado, quando viu Clara na entrada do hospital. A menina estava junto de uma criança que parecia o reflexo dela mesma. O coração dele disparou. O que está acontecendo? Quem é essa criança? A agitação no peito cresceu. Um misto de alegria e confusão tomou conta dele. Por um segundo, tudo em sua vida parecia girar. A avó de Clara correu em direção às duas, gritando: Clara, minha filha, estou tão feliz que você está bem. A outra criança segurava na mão de Clara e sorriu, mas a ferocidade no olhar da avó não deixou espaço para dúvidas. Vocês estão brincando com a minha neta. O desespero ecoava e a atmosfera tornou-se elétrica. Lucas ficou sem palavras, o olhar perdido entre as duas crianças. O que estava acontecendo? Quem era a outra menina? Ele precisava saber. Mas antes que pudesse perguntar, a mulher que havia se apresentado como sua mãe, Sofia, caminhou até ele. Lucas, você precisa entender. Sofia, o que está acontecendo? Ele a interrompeu, sua voz tensa, o pânico crescendo em seu peito. Por que há outra criança? E o que isso significa? Para Clara. Mas antes que Sofia pudesse responder, uma explosão de gritos cortou o ar. Um dos seguranças do hospital estava de pé, gritando: todo mundo para longe da entrada. Os rostos em volta começaram a mudar. Murmúrios de medo e antecipação, cheios de pavor, reverberavam pela sala. Lucas virou-se para o segurança, confuso. O que seria tão perigoso? De repente, uma porta do fundo do corredor se abriu com força e um grupo de homens entrou. Um deles, de terno escuro e expressão grave, ergueu a mão. Não se movam, temos uma situação em mãos. A tensão subiu em espiral. A mulher que havia falado com Lucas, que parecia ter mais segredos do que nunca, tirou um cartão do bolso. Vocês estão todos envolvidos em algo maior do que possam imaginar. O homem de terno se virou lentamente, focando nela. Você é a culpada. A acusação atravessou o ar como um raio. O verdadeiro choque veio quando a mulher soltou uma risada nervosa. Culpada? Você não sabe, não? A sala ficou em silêncio e todos os olhares se voltaram para ela. Clara, ela é a chave. O que fizemos não foi por acaso. Lucas sentiu seu coração parar. O que você quer dizer? Suas palavras saíram como um sussurro, o desespero agora explodindo em chamas dentro dele. Ele se virou para as crianças, que estavam agora olhando para os adultos, sem entender o porquê da tensão. A mulher deu um passo, à frente, se dirigindo ao homem de terno. Ela não é apenas sua filha, não é? A sala ficou paralisada. O homem tentou falar, mas as palavras congelaram em sua garganta. Então ela continuou. Lucas, Clara é a última peça de um quebra-cabeça que muitos querem por suas mãos. Peça? Que quebra-cabeça? A confusão era uma onda avassaladora. Ele olhou para Sofia, que parecia igualmente espantada. O que até então parecia apenas um drama familiar se transformava em algo muito grandioso e perigoso. Os homens trocaram olhares e os seguranças começaram a formar um cordão em volta da entrada. O clima estava carregado. Lucas sentiu o mundo ao seu redor se desvanecer. Ele tinha pensado que a luta seria apenas pela guarda da filha, mas agora havia uma rede de intrigas que o envolvia mais do que jamais imaginou. Clara era algo maior. E então,
Como se fosse um filme de ação, o caos se instalou. Um som alto de vidro quebrando foi ouvido, e então a porta do hospital foi aberta bruscamente. Um grupo com máscaras entrou, armados. Ninguém se mexa. Temos um objetivo. As vozes ecoavam como um trovão, mudando o curso da situação completamente. A pressa tomou conta e Lucas percebeu que a tensão que envolvia todos naquele lugar não era apenas sobre Clara. Era algo muito mais profundo, envolvendo-se um emaranhado de mentiras, segredos e traumas. O que ele faria? Protegendo sua filha ou lutando por sua própria vida? O seu coração batia rápido, e ele teve certeza de que o momento que mudaria tudo estava prestes a acontecer. A única certeza era que nada seria como antes. O clima no hospital estava tenso, cheio de medo e incerteza. Lucas olhou para as crianças, Clara e a misteriosa menina ao seu lado. O pânico crescia dentro dele. Ele não podia deixar isso acontecer. Não agora, não quando tudo estava em uma linha tão fina. Ei, você não pode fazer isso! Gritou um segurança, avançando em direção aos homens de máscara. O grupo armado parecia mais decidido do que nunca, e a sala se tornou um verdadeiro campo de batalha de vozes e gritos. Todos no chão, um deles ordenou. E a multidão reagiu, se jogando ao chão, mas Lucas não podia se mover. Clara, fica perto de mim! Ele gritou, mas sua voz mal conseguia atravessar o caos. O que ele não sabia era que a criança ao lado de Clara observava tudo com a calma de alguém que já tinha visto aquilo antes. Uma pequena chama de esperança acendeu dentro dele. Lucas! Sofia ainda estava no chão, lutando contra a dor. Ele não podia deixá-la sozinha, mas a necessidade de proteger Clara era mais forte. Ele se inclinou para ela, buscando encontrá-la nos olhos. Vamos sair daqui! Eu não vou deixar que eles a levem! Uma explosão de luz e som. Um tiro foi disparado e tudo ficou em silêncio por um breve momento. O coração de Lucas parou. Ele olhou para Sofia, seus olhos arregalados, e então para Clara, que estava do lado da avó, confusa e assustada. Os homens armados estavam cada vez mais próximos. Temos que nos mover! Gritou Victor, que finalmente tomou uma atitude, puxando Lucas pela mão. Venha! Não podemos ficar aqui! Lucas hesitou. E as crianças? Sua voz estava cheia de desespero. Mas Victor não hesitou. Elas precisam de nós, agora! E com isso, correram juntos em direção à entrada, onde a afirmação da mulher sobre Clara presa em um quebra-cabeça ecoava em sua mente. O que isso significava para sua filha? Uma verdade que estava prestes a ser revelada. Enquanto corriam, as luzes do hospital piscavam freneticamente, criando um cenário quase surreal. Clara e a outra menina estavam bem atrás, segurando firme no braço da avó. O homem armado gritou algo, mas Lucas não estava ouvindo mais. A adrenalina o impulsionava, mas a dúvida o seguia como uma sombra. Por favor, Lucas, não pare. A voz de Sofia chegando de trás parecia distante, mas ele sabia que não poderia deixá-la. Foi um momento de decisão. Ele olhou para trás, para as mulheres e para as crianças. Eu vou voltar por você, eu prometo. E quando viu os olhos de Sofia brilhando com esperança, ele finalmente se lançou para a frente. Pensamentos sobre tudo que havia se desenrolado passaram rapidamente pela cabeça de Lucas. Ele sentiu a pressão de perder Clara, de perder tudo o que havia lutado para manter a salvo, mas ao mesmo tempo, o desejo de resolver essa bagunça estava queimando forte. Ao chegarem na entrada, uma luz ofuscante os expulsou da escuridão. O difícil caminho estava logo ali à frente, e enquanto Lucas olhava para as crianças, algo dentro dele começou a se acalmar. Ele se virou e olhou para Victor, que agora estava concentrado na situação. Vamos tirar elas daqui. Então, ao ouvir um novo grito, todos os olhos se viraram. Era a avó de Clara, com lágrimas nos olhos, pedindo para a neta. O amor dela, tão forte e visceral, alimentou uma chama de coragem em Lucas. Ele não podia deixar aquelas crianças sozinhas no meio de toda aquela confusão. Ouvindo uma sirene se aproximar, Lucas ajustou sua postura,
determinada a proteger todos ali. Ele sabia que os desafios estavam longe de acabar. Clara, a menina que ele havia prometido proteger, representava uma esperança que não podia se apagar. Vamos, temos que agir agora. Ele olhou firme para a avó. Seu lugar é com sua neta. Deixe-me fazer isso. E eles correram para longe do hospital, rumo a um futuro incerto, mas juntos. As verdades, os segredos, tudo ainda precisava ser resolvido. Mas, naquele momento, a única certeza era a união deles como família e a necessidade de enfrentar qualquer desafio que estava por vir. E assim, enquanto o caos se afastava, Lucas sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas ele não estava mais sozinho. Juntos enfrentariam qualquer tempestade que o destino tivesse reservado para eles. E agora, falando diretamente com você, você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias cheias de reviravoltas e segredos. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e dá força para que mais pessoas descubram esse conteúdo incrível. Estou contando com você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem que o apoio é fundamental. Vamos juntos nessa jornada.